1024 é divisível por 2? Não sei. 558 é divisível por 3? Eu não sei. 840 é divisível por 7? Também não sei. 1342 é divisível por 11? Não sei. 4788 é divisível por 9? Não sei. Hoje eu e a Magali vamos responder para você. Seu cheiro. Eu quero fada. Olá, raizeiros e raizeiras! Por que a Magali está aqui hoje participando deste vídeo? Porque a pobrezinha está pré-operada, tá, gente? Então, ela tá aqui sem sossego, né? Mas só para vocês já darem uma pequena olhada na pessoa. Manda oi. Oi, pessoal! Mas isso não vem ao caso. O vídeo é sobre matemática e não sobre gatos, não é mesmo? Voltando aqui ao tema deste canal, matemática, não é mesmo? Vamos aprender hoje as regras, os critérios de divisibilidade. A divisibilidade é quando eu pego um valor, divido por um outro valor e eu quero saber se aquela resposta terá resto zero. Para que o resto seja zero, o valor do dividendo precisa ser divisível pelo divisor. Divisibilidade, né? Tô fazendo aqui um trava-língua, né? E assim eu vou ter uma resposta inteira, né? Um número redondo que a gente fala. Ou seja, com resto zero, beleza? Sem vírgula, sem nada disso. Então a gente vai aprender as regras de divisibilidade, dos valores do zero em diante, beleza? Dos principais números, tá bom? Começando por quem? Quem poderia ser? Por zero. Vamos começar por zero. Uma coisa que eu vou pedir para você nessa aula, pegar sua calculadora. Você deve estar me achando maluca, porque eu quero que você pegue a sua calculadora. Porque como eu ainda não ensinei para você como fazer divisão de valores com mais de 2 algarismos, então você vai precisar da calculadora, beleza? É para você usar a calculadora para sempre? Não, você vai usar essa calculadora nessa aula, porque nas próximas aulas eu vou ensinar para você a fazer a divisão de números com mais de 2 algarismos, tá bom? Mas, para hoje, para o nosso objetivo, você pode pegar a calculadora. Estou abrindo uma exceção porque eu sou uma professora muito boazinha. Tá bom? Quais números são divisíveis por zero? Nenhum valor é divisível por zero, beleza? Porque se eu divido algum valor por zero, eu tenho uma indeterminação. Faz aí na sua calculadora para você ver o que vai dar. Vai dar um erro aí. Então, não podemos dividir nada por zero. Mas nós podemos dividir o zero por qualquer valor. Qualquer valor. Se eu pegar o zero e dividir por algum valor 1473, chutei qualquer número aqui, você vai ver que vai dar zero. Então, o zero, quando está no divisor, dá indeterminação. Se meu zero estiver no dividendo, então, ok. A resposta minha será zero. Meu quociente será zero e meu resto também será zero. Beleza? Então, o zero é divisível por qualquer valor, mas ele não possui dividendos. Show? Então, vamos para o número 1. Quais valores são divisíveis por 1? Todos. Todos os valores são divisíveis por 1. O 1 não é divisível por todos os valores igual ao zero, mas todos os valores são divisíveis por 1. Então, se eu pegar 474 e dividir por 1, eu vou ter o próprio 474, tá bom? Por que que isso acontece? Lembra que a divisão é o contrário da multiplicação? Quando eu pego 1 e multiplico por qualquer valor, eu tenho este valor que eu multipliquei por 1. Ou seja, se eu pegar a resposta, que era o próprio valor que eu estava multiplicando, e dividir pelo 1, eu vou ter quem? Ele mesmo. Então, sempre eu vou poder dividir um valor por 1 e a resposta será este valor mesmo. Então, todos os dividendos são possíveis para 1, para que tenha resto zero, tá bom? E a resposta do quociente será a mesma do dividendo. Show? Número 2. Para você saber se um número é divisível por 2, basta ele ser um número par. Ou seja, quando que eu tenho números pares? Se você não sabe o que é um número par, a gente vai te explicar agora. Números pares são todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8.
Se terminar em um destes 5 valores que eu falei, é um número par. Se terminar nos demais valores 1, 3, 5, 7 e 9, são números ímpares, beleza? Então, se o número for par, eu posso dividir ele por 2. Show? Ah, agora eu entendi! O 1024 que eu falei no início do vídeo, ele é divisível por 2? É, porque ele termina com 4. Então, ele é um número par e é divisível por 2. Faz aí na sua calculadora para você ver. A resposta será 512, beleza? Ela dormiu aqui. Número 3. Quais os valores que são divisíveis por 3? Se eu somar os algarismos deste número e a resposta dele for divisível por 3, ou seja, for um daqueles valores da tabuada do 3 lá, das respostas da tabuada do 3, você vai precisar da tabuada sim, assiste lá o vídeo da tabuada. E se a resposta for um valor divisível por 3, eu tenho um valor que é divisível por 3. Por exemplo, o que a gente falou lá no início do vídeo, 558. 558, eu vou somar os números, 5 mais 5 mais o 8, o que vai dar 18. O 18 é um valor lá da tabuada do 3, então o 558 é divisível por 3. 558 dividido por 3 dá 186, beleza? Números que são divisíveis por 4. Para eu saber se um número é divisível por 4, aí tem uma regrinha a mais. Para começar, ele tem que ser par também, tá? Igual ao do 2. Mas não basta ser par para ser divisível por 4, tá bom? Porque, por exemplo, o 18 não é divisível por 4. O 16 é e o 20 é, mas o 18 não. Né? Daria um valor com vírgula se você jogar aí na calculadora. Então não é divisível por 4, tá bom? Então precisa ser par. E, além de ser par, vou pegar o último algarismo do número, vou dividir ele por 2 e vou somar ao penúltimo algarismo. Se esta soma, o resultado disso, for divisível por 4, então o número inteiro aí é divisível por 4. Por exemplo, 48. 48 não está na tabuada do 4, então vamos fazer este cálculo aí. Vou pegar o último algarismo, dividir por 2. Então, 8 dividido por 2, eu tenho 4. E somo com o penúltimo, que também era 4. Então, 4 mais 4, eu tenho 8. 8 é divisível por 4. Então, o 48 também é divisível por 4. Fazendo a conta aí na calculadora, você vai ver que 48 dividido por 4 é 12. Beleza? Outro exemplo. 288. 8 dividido por 2, eu tenho 4. 4 mais o 8 que eu tinha, eu vou ter 12. 12 é divisível por 4. Então, 288 é divisível por 4. Mais um exemplo aí diferente, só para fechar o 4. 100. 100 é divisível por 4. Eu vou pegar o 0, o último 0, dividir por 2, que dá 0, exatamente. Nada dividido por qualquer coisa, eu vou ter... Nada, 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 nada. 0 mais o penúltimo número, que também era 0, eu vou ter 0. Esta resposta 0 é divisível por 4? Sim, eu já tinha dito lá no início que 0 é divisível por qualquer valor. Então, o 100 é divisível por 4, que dá quanto? 25. 100 dividido por 4 dá 25. Beleza? Regra de divisibilidade do número 5. A regra de divisibilidade do 5 é muito fácil, igual a do 2 lá. Só que a do 5 basta o número terminar em 0 ou 5. Se o valor terminar em 0 ou terminar em 5, com certeza é divisível por 5. Então, um exemplo. 75 é divisível por 5? Termina com 5, então é. Se você fizer na calculadora, você vai ver que dá 15, beleza? E o 100 que a gente falou no 4 é divisível por 5? Termina com 0, não é? Então também é. E quanto que daria isso? Daria 20. Show? Próximo número, o 6. Para ser divisível por 6, eu preciso saber as regras de divisibilidade do 2 e do 3. E você já sabe porque a gente já ensinou aqui agora há pouco. Então, se um número for ao mesmo tempo divisível por 2 e também divisível por 3, então o meu número é divisível por 6. Por exemplo, 564. 564 é um número par? Sim, então é divisível por 2. Ele é divisível por 3? Vamos fazer a conta. 5 mais 6, eu tenho 11. Mais 4, eu tenho 15. 15 é divisível por 3? Sim. Então, é divisível por 2 e também por 3. Ou seja, 564 é divisível por 6. Usei as regras de divisibilidade do 2 e do 3, beleza? Se é divisível por 2 e por 3, então é por 6.
Se eu fizer na calculadora, eu vou ter 94. Regra de divisibilidade do 7. A regra do 7 é um pouquinho diferente, beleza? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o último algarismo, multiplicar por 2, beleza? Então, o dobro do último algarismo, tá joia? E a diferença dos demais algarismos com esta multiplicação que eu acabei de fazer, se esta diferença for um número divisível por 7, ou seja, está lá na tabuada do 7, então o número é divisível por 7. Vamos a exemplos. O exemplo lá do início do vídeo, 840. Vou pegar o último algarismo, que é quem? O 0. Multiplicar por 2, que dá 0 mesmo. A diferença do 84, que são os demais algarismos, com este 0, dá o quê? 84. Aline, ainda tá muito difícil de eu saber se 84 é divisível por 7. Então vamos fazer de novo com este 84. Eu vou pegar o último algarismo, que era o próprio 4. Vou multiplicar por 2, que dá 8. 8 menos o 8 que sobrou, eu tenho 0. 0 é divisível por 7? Sim. Então, o 84 é divisível por 7. E, consequentemente, o 840 também é divisível por 7. Show? Divisibilidade do 8. A divisibilidade do 8 depende sempre dos 3 últimos algarismos do meu número. Se terminar com 3 zeros, por exemplo, como se fosse o 1000, ou 10.000, por exemplo, 23.000, termina com 3 zeros, certo? Com certeza é divisível por 8. Se terminar com 3 zeros, é divisível por 8. Então, o 1000, por exemplo, é divisível por 8. 1000 dividido por 8 dá 125, beleza? Outro exemplo, 4.208. Eu tenho que verificar quem? Se o 208 é divisível por 8, que são os 3 últimos algarismos, beleza? E aí, esse eu tenho que realmente resolver. Se o 208 for divisível por 8, então o meu 4.208 é divisível por 8 também. O 208 dividido por 8 é 26, então é divisível por 8. Então, 4.208 é divisível por 8 também. E quanto que dá este cálculo? 526, beleza? Divisibilidade por 9. A regra do 9 é muito parecida com a do 3. Se eu somar os algarismos do meu número e a resposta desta soma for divisível por 9, então o meu valor também é divisível por 9. Por exemplo, que foi citado lá no início do vídeo, 4.788. Vou somar os algarismos. 4 mais 7, 11. 11 mais 8, 19. 19 mais 8, 27. 27 é divisível por 9? Sim, lá pela regra da tabuada. Se você não soubesse, você poderia continuar fazendo, então, o do próprio 27. Então, 2 mais 7, eu tenho 9. 9 é divisível por 9? Sim. Então, 27 também é. E, consequentemente, o 4.788 também. 4.788 dividido por 9 é 532. Beleza? Número 10. Nota 10. Qualquer valor que terminar em 0 é divisível por 10. Simples assim. Tem que terminar com 0. Se não termina com 0, não é divisível por 10. Beleza? Então, por exemplo, o 30 é divisível por 10? Sim, termina com 0, que dá 3. Beleza? Outro exemplo. 10 milhões é divisível por 10? Sim. Outro exemplo. 150 é divisível por 10? Sim. E quanto que daria? 15. Exatamente. Show? Regra da divisibilidade por 11. Para ser divisível por 11, para começar, se tiver algarismos iguais de par em par, então tem que ser valores de par em par, ou seja, se eu tiver o 555 que eu falei lá no exemplo do 5, não seria divisível por 11. Por quê? Porque nós temos 3 algarismos iguais e preciso de pares. Então, se fosse o 5.555, aí sim, eu tenho 2 pares, beleza? Aí, com certeza, é divisível por 11. Então, 33 é divisível por 11, que daria o 3. Ou 5.555 é divisível por 11, que daria 55. Agora, uma outra forma de você ver as regras quando não são esses casos de valores repetidos, porque tem valores que não são repetidos e são divisíveis por 11, você vai ter que fazer o seguinte cálculo. Você sempre vai calcular a diferença do último algarismo com os demais números. Se esta resposta for divisível por 11, então o valor é divisível por 11. Você vai fazer isso até chegar em um valor que seja divisível por 11, beleza? Igual nos outros casos que a gente fez também. Então, por exemplo, o exemplo que nós falamos lá no início do vídeo. 1.342 é divisível por 11? Então vou fazer este cálculo. 134 menos 2, que dá 132. Então, 132 é divisível por 11? Então, eu vou fazer a mesma regra, que vai ser 13 menos o 2, que dá 11. 11 é divisível por 11? Sim. Então, o 132 também é
e, consequentemente, o 1342 também, beleza? 1342 dividido por 11 dá 122, beleza? Aline, como que eu vou gravar tantas regras de divisibilidade? Praticando. Como que você vai praticar? Na próxima aula, quando deixarmos uma lista de exercício. Hoje não deixamos ainda. No próximo vídeo, que vamos falar de divisão, aí sim você terá uma lista de exercícios para praticar a multiplicação, as regras de divisibilidade e a própria divisão em si. E, consequentemente, a tabuada, que eu acho que você já está praticando com os cartões, certo? Espero que você tenha entendido estes critérios. Se não entendeu, assiste o vídeo outra vez. Já vai ali embaixo, clica no botãozinho vermelho de inscrever-se, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, também clica no sininho para receber todas as notificações. Espero que vocês tenham gostado da participação da Magali, que está dormindo aqui do meu lado. Então ela não vai se despedir, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!